As louças interativas da série 800 possuem uma bandeja de ferramentas composta de duas canetas, apagador, seletor de cores, botão teclado, botão mouse, botão de ligar e desligar, botão de volume se ela possuir multimídia e botões de calibração. Para utilizar uma caneta, basta tirar a caneta da bandeja, normalmente, e no momento que estiver escrevendo, a caneta já vai ser detectada e escrever sobre qualquer tela do computador. No momento que eu estiver escrevendo, eu posso também, em seguida, apagar, utilizando, em primeiro lugar, o apagador, que é uma ferramenta contida na bandeja, e em segundo lugar, também é possível apagar utilizando o punho cerrado. Eu consigo, com o punho fechado, executar a mesma tarefa do meu apagador. Uma vez estando com a caneta na mão, eu posso selecionar no seletor de cores uma outra cor e escrever, por exemplo, verde, azul e preto, que são cores nativas. Novamente, com o apagador, ou seja, com a mão fechada, eu consigo apagar normalmente o que está escrito. Outra função também, se eu não possuir uma lousa da série 800, eu vou ter uma barra lateral. Essa barra lateral permite que eu selecione qualquer ferramenta. Se eu estiver com a ferramenta seleção, ela equivale ao botão do mouse. Se eu estiver com uma ferramenta de tinta, observem que eu cliquei com o meu dedo. Se eu estiver com uma ferramenta de tinta, aonde eu escrever com o dedo, eu faço a mesma ação que se eu estivesse fazendo com uma caneta. E posso apagar. O software da lousa interativa se chama Smart Notebook. O Smart Notebook pode ser acessado do ícone da área de trabalho ou também pode ser acessado pela barra inferior, clicando no botão que representa a lousa interativa e clicando na opção Notebook. O Smart Notebook corresponde ao local onde o professor vai trabalhar. Ele é o quadro branco do professor. Só que para nós conseguirmos trabalhar com o Smart Notebook, é necessário conhecermos alguns conceitos que vão ser utilizados ao longo desse treinamento. O primeiro conceito é que o Smart Notebook responde aos comandos da caneta, da bandeja, da mesma forma que o restante da minha lousa. Então, no momento que eu pegar uma caneta daqui, o software vai reconhecer que eu estou com uma caneta na mão e eu posso novamente acionar as cores, como visto na aula anterior, e ele vai responder da mesma forma. Também responde ao comando de apagar, também responde ao apagador e às outras tarefas. No software Smart Notebook, eu tenho um painel de ferramentas principal, eu tenho um painel de ferramentas laterais, composto de navegador de páginas, galeria, anexos, propriedades e complementos. Esse painel de ferramentas, ele também pode ser movimentado. Eu posso clicar no botão lateral e essa barra vai para a parte inferior. Eu posso clicar novamente, a barra vai para a parte superior, assim como eu posso movimentar a barra lateral da esquerda para a direita, normalmente. Essa propriedade também se estende para a barra flutuante, que releva aqui à esquerda. Eu posso, se eu for destro, utilizar desta forma, e se eu for canhoto, eu posso deslocar esta barra, deixa eu ficar aqui um pouquinho, posso deslocar essa barra para cá e trabalhar com ela normalmente com a minha mão esquerda. Vamos conhecer agora as canetas do software Smart Notebook. No momento que eu pegar uma caneta da bandeja, eu posso escolher nesta caneta, nessa mesma caneta, toda essa variedade de traços e de canetas especiais. A caneta tradicional, a primeira que é selecionada automaticamente, serve para que eu possa escrever. Então eu vou escrever. Eu posso também, com essa caneta, desenhar formas,
e eu vou desenvolver a aula normalmente utilizando ela. A minha segunda caneta é a caneta caligráfica. Vocês viram que eu escrevi a palavra aula com um traço normal. Agora eu vou escrever com a caneta caligráfica. Ela vai tentar melhorar o nosso traço, porque essa caneta caligráfica ela é um pouco mais específica para a escrita cursiva. Eu posso também selecionar um lápis de cor. Essa atividade é mais voltada para crianças, mas eu posso utilizar o lápis de cor para qualquer forma que eu precisar, qualquer pintura que eu precisar fazer durante a aula. Também posso utilizar, eu vou pular algumas canetas aqui para vocês verem depois. Também posso utilizar o pincel. O pincel ele vai ter um traço parecido de um pincel, canetinha hidrocor, ele vai fazer dessa forma aí. Eu vou utilizar agora uma outra ferramenta chamada marcador de texto. O que é esse marcador de texto? Ele tem o mesmo efeito daquela canetinha transparente que a gente utiliza para destacar assuntos em aula. Então eu posso destacar, inclusive com diversas cores, né? Posso destacar com uma cor diferente. Ele tem como característica especial ser um texto transparente, ele permite ver o que está abaixo dele. Também existe na minha lousa uma caneta chamada caneta criativa. Eu posso escolher um padrão para desenhar. Então esse é um padrão bem interessante. Posso desenhar outros padrões e depois ao longo desse treinamento vocês vão ver como escolher outros padrões para essa mesma caneta. Ainda falando desse assunto, existe uma caneta chamada caneta de texto, certo? Então eu vou pegar essa caneta de texto e eu vou escrever. Vocês vão verificar que eu escrevi a palavra aula anteriormente. Eu vou escrever essa palavra aula novamente, só que utilizando a caneta texto. Verifiquem o que vai acontecer. Ele reconheceu a minha palavra através da minha escrita e transformou em letras que eu posso manipular posteriormente. Voltando àquele conceito, eu posso pegar o meu dedo e deslocar qualquer objeto. Como vocês já sabem, o dedo é o mouse, posso deslocar qualquer objeto. Retornando para a nossa ferramenta caneta de texto, eu vou escrever de forma cursiva. Aula. A caneta de texto também consegue reconhecer escrita cursiva. Ok? Uma outra dica, algumas dicas a mais da ferramenta caneta de texto é o seguinte: se fizer um traço de cima para baixo, eu tenho uma separação de letras. Se eu fizer um traço da direita para a esquerda, eu apago o texto. Inclusive eu posso apagar somente uma letra. Ok? E se eu fizer uma espécie de acento circunflexo abaixo da minha palavra, é uma inserção de texto. Então agora eu vou escrever novamente a letra A, ele vai reconhecer a minha letra A e vai completar. Então eu posso utilizar uma série de recursos na ferramenta caneta de texto. A minha outra ferramenta é uma ferramenta chamada caneta mágica. Por que ela é uma caneta mágica? Porque ela tem 3 ações que são bem interessantes durante a aula. Digamos que eu queira destacar um assunto ou queira destacar algum objeto, eu posso com a caneta mágica fazer um círculo e isso vai fazer com que eu dê um holofote. Posso aumentar o tamanho desse holofote, posso diminuir o tamanho desse holofote e posso movimentar esse holofote de lugar. Também utilizando a caneta mágica, se eu fizer um quadrado ou um retângulo, melhor dizendo, eu vou ter um zoom. E com a ferramenta caneta mágica, se eu escrever qualquer coisa que não seja um retângulo e que não seja uma elipse, essa tinta vai ficar aparecendo por alguns segundos e depois ela vai ser esmaecida até desaparecer. Isso é bem importante assim num assunto onde eu não quero estragar o conteúdo que está abaixo, eu faço um traço qualquer. Por fim, a caneta reconhecimento de forma. A caneta de reconhecimento de forma é capaz de identificar formas geométricas e transformá-las em formas geométricas perfeitas. Eu vou fazer um triângulo, vou desenhar uma elipse, vou desenhar um quadrilátero. Tenho que fechar a forma
para que ela detecte.